Shalom Lechulam, Hakol Tov. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Nessa aula, nós iremos estudar as regras do patá furtivo. Isso mesmo que você ouviu, patá furtivo. Talvez seja algo novo para você, esse patá furtivo, mas saiba que essa aula é de suma relevância para seu aprendizado. Através dessa aula, você irá pronunciar corretamente algumas palavras que eu tenho certeza que muitos de vocês não saberiam pronunciar se não fosse através dessa aula. Então, vamos lá? Observe. Na Bíblia hebraica, algumas palavras terminam com as guturais, o Ain, o Het e o Re. Essas são guturais. Então, observe o que eu disse, que algumas palavras terminam a frase com uma dessas consoantes guturais, certo? Recebendo um patar embaixo delas. Isso indica que na transliteração a vogal aparecerá antes da consoante, ok? Sendo aquela pronunciada primeiro. Observe o que eu disse. Nesse caso, a vogal, vou colocar aqui o patá, olha, embaixo da consoante, a vogal, ela será pronunciada e transliterada antes da consoante. Vocês já sabem que no hebraico a gente lê consoante, vogal, né? Consoante, vogal, consoante, vogal. Mas no caso do patá furtivo, vai inverter essa regra, ok? No caso do patá furtivo, você lerá primeiro o patá, depois a consoante. Ou seja, aqui é um A e aqui é o RET. Como é que você vai ler aqui? A, e não tá. Não é tá. É o quê? A, ok? A. Eu acredito que fui bastante sucinta nessa explicação. Então, vamos lá. Essa forma de patá provavelmente surgiu de modo natural por ser pronunciada em proximidade com as guturais no fundo da garganta. E pronunciar a sílaba seria difícil sem essa vogal adicional. Ok. Uma observação muito importante que também acredito que vocês não saibam. Observe, o patá furtivo não forma sílaba, ok? O patá furtivo não forma sílaba. Vocês sabem que a quantidade de sílabas ela vai depender da quantidade de vogais. Exemplo, se eu tenho 5 consoantes e nessas consoantes você tem tão somente 2 vogais. Então, quantas sílabas tem essa palavra com 5 consoantes? Você tem apenas 2 sílabas. Por quê? Porque você tem apenas 2 vogais. Entenderam? Então, veja bem, para ser mais clara, tenho aqui essa palavra. Quantas vogais nós temos nessa palavra? Temos aqui o vou levar, o shurek, perdão, né, o shurek, que é um U longo, e eu tenho aqui um patá, certo? Aí eu acabei de falar para vocês que a quantidade de sílabas vai depender da quantidade de vogais, né? Aí você vai dizer para mim, Florisa, aí eu tenho 2 vogais, então eu tenho 2 sílabas. E eu respondo, aí você errou, você se engana. Por quê? Eu acabei de dizer que o patá furtivo, ele não forma sílaba. Então, aqui, você só tem uma sílaba, certo? Uma sílaba, exatamente. Pronto, fui clara, né? Lembra, memorize esse detalhe importante. O patá furtivo não forma sílaba. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho aqui a expressão ruar. Perceba que eu falei ruar e não ruha, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui o resh, que é o nosso R. Eu tenho aqui o shurek, que é o nosso U longo. Eu tenho aqui agora o ret e o patá furtivo. Quem vai ser transliterado e pronunciado primeiro? O patá furtivo. Então, eu vou transliterar aqui o patá e, em seguida, o ret.
é o meu CH alemão, certo? Como que nós vamos ler essa palavra? Ruach. Isso mesmo, ruach, e não rucha. Ótimo, acredito que você aprendeu, né? A regra do patá furtivo, só nessa explicação você já entendeu, ok? Ruach, e não rucha. O que significa ruach? Espírito, alma, vento, briso, vai depender tudo do contexto, exatamente. O contexto nos dirá qual a melhor tradução, se espírito, alma, vento ou brisa. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho aqui o nome do nosso Noé, isso mesmo, só que aqui, Noé, é pronunciado Noar, Noar. Tenho aqui o Nun, está aqui o meu N. Aqui eu tenho Holen, que é um O. Aqui está o O transliterado. Perceba que, mais uma vez, eu tenho o Het e o Patá. Quem vai ser transliterado e pronunciado primeiro, o Patá ou o Het? Se você falou Patá, você acertou. Patá vai ser transliterado e pronunciado primeiro, em seguida o Het, que eu translitero como CH alemão. Então, aqui é Noar, 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 e não Noha. Não é Noha, é Noar. Excelente, é o nosso Noé. Mais um exemplo, tenho aqui Yeshua, eu tenho o Iode, translitero como um Y, eu tenho o Tsere, que é um E longo, aqui está o meu E longo, o Shin, por que eu sei que é Shin? Porque o ponto diacrítico está do lado direito. Se fosse o Sin, o ponto diacrítico estaria à esquerda, isso mesmo. Então, aqui eu tenho o Shin, está aqui o meu SH, eu tenho mais uma vez o Shurek, que é o meu U longo, aqui está. E eu tenho Aine e o Patá furtivo. Quem vem primeiro? O Patá furtivo. E depois eu vou transliterar o Aine. É uma aspiração branda, tá vendo aqui? Ó, uma vírgula puxando para a direita, ok? Então, aqui é Yeshua. Yeshua, que significa o quê? Salvação. Salvação. Yeshua, salvação. Ou Jesus, tá bom? Mais um exemplo. Eu tenho aqui raquia. O que é raquia? Firmamento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Resh, está aqui o meu R. Eu tenho o Kametz, está aqui o meu A. Eu tenho Kof, translitero como Q. Eu tenho um Hirik seguido de Iode, que é o quê? Um I longo. Os dois se fundem, virando apenas um. Está aqui. Eu tenho o Aine e o Patá. Quem vem primeiro? Patá. Translitero o Patá, depois o Aine. Então, aí eu tenho raquia, que significa raquia, firmamento ou expansão. Exatamente. Mais um exemplo, misbear. Ó, eu tenho mem, tá aqui. Eu tenho um hirik, que é um i breve, aqui está. Eu tenho zaine, tá aqui o meu z. Eu tenho um shivá embaixo do zaine. Esse shivá, ele é mudo. Nós temos uma aula falando só sobre as regras do shivá. Por que que eu sei que eu não vou pronunciar e nem transliterar esse shivá? Porque antes dele eu tenho uma vogal breve. O hirik sozinho, ele é um i breve, por isso o shivá é mudo. Então, você não vai falar mise, você vai falar apenas mis. Tá vendo? O zaine, eu vou pronunciar. Mis, beleza. Eu tenho aqui o bet, tá aqui o B. Eu tenho o tsere, que é um e longo. E agora eu tenho o patá furtivo e o ret. Então, eu pronuncio e translitero o patá e em seguida o ret. Como é que nós leremos essa palavra? Misbear, 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 que significa misbear? Altar, lugar de sacrifício, ok? Misbear. Eu tenho certeza que quem nunca estudou sobre patá furtivo, leria misberra, né? Misberra. Então, não façam isso, tá? Agora vocês estão aprendendo a regra do patá furtivo. Então, ler-se-á misbear. Ótimo. Agora vamos para a parte melhor, que eu sei que vocês adoram. São o quê? Os exercícios. Isso mesmo. Não pode deixar de haver exercício nas minhas aulas, nos meus conteúdos, ok? Então, translitere e traduza as seguintes palavras.
irei traduzir e transliterar tão somente a primeira, deixarei o restante para vocês responderem, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui um tab, vou transliterar o tab, vai sair um pouco tortinho, porque escrever com o mouse não é nada fácil. Então, eu tenho aqui o tab, que é um T. Eu tenho aqui embaixo do tab o Kametzgador, que é um A longo. Toda vogal longa leva um acento sobre si. Eu tenho o P, e no português também será um P. Eu tenho o Shurek, que é um U longo, ok? Eu tenho aqui o RET e eu tenho o patá. Quem vem primeiro? Se você falou o patá, você acertou. Um A, em seguida o RET, que é o meu CH alemão, som de RR. Como nós iremos ler? Tapuar. Isso, tapuar. Se você pronunciou tapurra, você errou, tá? Não é tapurra, é o quê? Tapuar. O re vem no final. Ótimo. Agora você vai responder as demais, eu quero que você responda corretamente, tá bom? Chamer, abater, ok? Você vai ter a tradução lá embaixo, ok? Chomer, yarer, Mashiach, ok? Então, você irá transliterar todas essas. E aqui eu tenho o vocabulário, o significado de todas as palavras que nós estudamos nesse PDF, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal e, o melhor de tudo, venha estudar conosco, tá bom? Vou deixar aí no finalzinho do PDF o meu contato de WhatsApp para que você me procure e faça a sua inscrição ainda hoje, ok? Ótimos estudos para vocês, espero muito que tenham gostado dessa aula. Shalom, Ulrich Traut. Paz e até breve.